E Felipe, pode começar a gravar? Quero responder aqui algumas perguntas antes de nós começarmos a compartilhar a nossa palavra. Pastor, por que as pessoas evangélicas acham que os católicos não aceitaram a Jesus? Uma pergunta interessante. Olha, eu não acho que católicos não aceitaram a Jesus. Eu pessoalmente creio que há muitos irmãos, que há muitos crentes genuínos dentro da Igreja Católica. Não veja católicos como adversários, como pessoas que estão erradas, que estão indo para o inferno, porque do mesmo jeito que eu creio que tem gente na Igreja Católica indo para o inferno, eu também acredito que tem gente dentro da Igreja Evangélica indo para o inferno. Porque a igreja não salva ninguém. O que salva é Cristo. E tem gente que genuinamente recebeu a Cristo no seu coração? Tem. Você pode ter certeza. Tem muito padre que é muito homem de Deus. E tem muito pastor que não vale nada. Então não fique rotulando, mas seja sensível ao Espírito. É isso que eu faço. E agora sim, eu não sei se ninguém recebeu a Jesus. Então, pastor, você prega para católicos todos? Porque eu sei lá se o cara recebeu ou não recebeu. E direto eu prego para crente também. Porque eu não sabia que ele era crente. Depois que eu prego é que eu descubro. Então assim, para quem que você prega? Para todo mundo. Eu sei lá quem é crente, quem não é. Eu vou pregar para todo mundo. Qual que é a nossa função que a Bíblia diz? Ora, Deus te deu uma semente, é o Espírito Santo, é a vida de Deus, é o zoe de Deus que está dentro de você. O que a Bíblia fala que nós devemos fazer? Pegar essa semente e semear. Agora, qual que é a terra boa, Jaqueline? Não sei. Como é que você descobre qual que é a terra boa? Joga a semente. E aí assim, você tem só que jogar a semente. Pastor, mas eu não vejo essa semente germinar. Eu não vejo essa semente frutificar. Aí isso aí não é problema seu. Isso aí não é trabalho seu. Isso aí não é função sua. Eu jogo a semente aqui todo domingo. Ah, pastor, mas eu acho que o fulano não está recebendo. Problema dele. Não tem nada a ver com isso. Se ele, naquele culto, quis ser uma terra seca, com um coração duro, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho só que semear. Qual que é o resultado que vai produzir? Não sei. Não dá para medir. Não dá para mensurar. E eu não vou ficar selecionando terra. Ah, mas essa terra eu estou pregando e está me olhando de cara ruim. Eu não vou pregar para ela não. Faz a cara que você quiser. Que diferença vai fazer? Eu não estou aqui ministrando especificamente para você. Em primeiro lugar, eu ministro para mim. E eu ministro aquilo que o Senhor falou para eu ministrar. Não é uma questão de se vai gostar ou se vai te agradar. Agora, eu não sei. Então, nós ministramos aqui a palavra esparramando essas sementes. Eu não acho que por ser católico não aceitou a Cristo. Mas eu vou pregar para todo mundo. Quantos estão me entendendo? Amém? Faça a mesma coisa. Porque algumas pessoas evangélicas acham que o batismo deles vale mais do que o nosso. É a mesma pessoa, né, católica, perguntando. Ela está injuriado com a gente. Eu não sou religioso, ela deve estar injuriada com você. Talvez você é meio legalista ainda, e hoje nós vamos falar disso. Hã? A pergunta aqui... Então, por que algumas pessoas evangélicas acham que o batismo deles vale mais do que o nosso? Então, a pessoa é católica, porque é o nosso. Olha, a questão é o seguinte, não é questão de achar que vale mais. O parâmetro tem que ser a Bíblia. Não é a minha opinião, nem a sua. O que a Bíblia diz? Bom, primeiro, Jesus foi batizado quando? 30 anos de idade. Por João Batista e por decisão própria. Esse é o batismo correto. O que Cristo faz é o que nós devemos fazer. Ah não, mas oraram com Jesus quando ele era criança. É verdade, levaram ele para Zacarias. E Zacarias o apresentou no templo. É o que nós fazemos aqui. Se você tem filho pequeno e nunca fez isso, nós fazemos. Ainda que seja grande. Pastor, não consagrei meu filho. Não, mas já tem 15 anos de idade, 17, tem problema não. Pode trazer. Se ele aceitar, né, que para ele provavelmente vai ser um mico fazer isso aqui em público, mas se quiser que a gente faz em casa também escondido, eu faço também, não tem problema não. Mas se quiser fazer aqui, nós fazemos. Que é o quê? É uma
apresentação, é uma consagração a Deus. Isso aí que Jesus e José e Maria fizeram com Jesus. E aí então, ali o sacerdote pegou Jesus, ergueu ele, e inclusive falou com o Senhor, porque tinha uma promessa, você vai ver o Salvador. E aí quando ele fez isso, ele falou, Senhor, muito obrigado, pode despedir o teu servo em paz. E logo depois daquilo, com pouco tempo, ele morreu. Mas ele teve esse gosto, essa palavra cumpriu na vida dele. O que ele fez? Ele consagrou Jesus. Mas aí, por questões históricas, de dogmas, o que a Igreja Católica fez? O batismo é quando criança. Eu fui batizado quando era criança. Quantos aqui foram batizados quando era criança? Olha aí, a maioria. Eu te pergunto, você que quis? Você sabia o que estava acontecendo? Não, você não sabia nada. Então escolheram por você. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. É você que tem que escolher. O batismo é uma decisão pessoal. Você quer ou não quer? Você tem liberdade para escolher. Mas quando você tem 6 meses de idade, 1 ano, 2 meses, 3 meses, você não sabe escolher nada. Você não sabe o que você quer. Você não tem consciência nem de que você existe. Então você não fez essa escolha. Então escolheram por você. Não é esse o princípio. Então não é questão de valer mais. É que um é bíblico, o outro não é. Ah, mas faz lá na igreja. Pois é, mas não é bíblico. Ah, mas depois tem a confirmação do batismo, que é o crisma. Beleza, me mostra na Bíblia. Quem crismou? Quem confirmou o batismo? Não, é só você me mostrar na Bíblia. Tudo que eu estou te falando, eu estou mostrando na Bíblia. Se você me mostrar na Bíblia de alguém que teve que confirmar o batismo dele, nós podemos até mudar aqui. Eu não acho ninguém. De tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei, não tem. Que dia que Jesus confirmou o batismo dele? Ele batizou uma vez só. Ué. Foi só aquela vez. João Batista batizou ele e pronto. Só que aí o que podem dizer para você? Né? Ele foi batizado lá no templo por Zacarias e João Batista confirmou. Lê, ué, é simples. Pega lá e lê. Lê as 2 passagens, que você vai ver se teve batismo quando ele era criança e se foi só confirmação quando ele era adulto. Foi consagração quando criança e foi batismo quando adulto. E José e Maria nem estavam lá. Não levaram ele não. Ele é que quis ir lá até João Batista. Então foi uma decisão dele. Isso é o batismo. Decisão pessoal. Nós temos irmãos nas nossas células e que frequentam aqui o nosso culto que não é batizado. E que às vezes eu até já chamei, vão batizar. Não, pastor, não quero e tal. Tem questões de às vezes não se sentir preparado, já expliquei isso. Não, mas eu vou esperar mais. Pastor, o que você faz? Eu deixo a pessoa em paz, ela quer esperar mais, espera o tempo que você quiser. O dia que você quiser, o dia que você decidir, nós estamos aqui. Basicamente, mês sim, mês não, nós fazemos batismo. Inclusive, mês de abril é mês de fazer batismo. Então, se você quiser se batizar, é muito simples. Fala comigo, fala com o seu líder de célula e nós vamos te preparar. E no último domingo do mês, você vai ser batizado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Nós temos algo aqui muito especial para compartilhar com você. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Fala, abra mão da razão para você ganhar o favor. Presta atenção, a Bíblia diz que a nossa alma, ela é transformada quando nós contemplamos a Cristo. Aí, abre a sua Bíblia lá em Números, capítulo 21 e o verso 4. Quero ler um texto para você. Porque o próprio Jesus disse que ele falou uma coisa estranha. Ele falou, eu sou como a serpente de bronze no deserto. E aí assim, Jesus dizer que ele é uma serpente. Serpente se associa ao diabo, né? Serpente você associa a algo ruim. A gente normalmente associa a Satanás. Mas ele diz, eu sou como aquela serpente de bronze do deserto. Qual que é a história? Talvez você não sabe. Dessa serpente de bronze no deserto. É o que eu vou ler com você aqui em Números 21, a partir do verso 4. Diz assim, então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom.
Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Presta atenção. O que vai acontecer por causa da impaciência? Presta atenção. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Começou a falar mal de Deus e de Moisés. Por quê? Porque ficou impaciente, começou a se revoltar. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Qual que é o contexto histórico aqui? Eles já tinham saído do Egito e estavam peregrinando rumo à tal da Canaã, que era a terra da promessa, mas não tinham chegado lá ainda. Onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Sabe o que é o pão vil? O pão vil era o maná que caía do céu. Até isso eles reclamaram. Falava, para que esse Deus tirou a gente do deserto? E você, Moisés, fez isso para a gente ficar agora, tirou do Egito, para ficar agora nesse deserto, sem pão e sem água, e comendo só dessa porcaria aí que cai do céu, que nós já enchemos a paciência com esse negócio. Mas pera lá, a provisão de Deus é porcaria para você agora? O maná que cai do céu é algo ruim? Pensa, o maná, ele também é a palavra de Deus. Só que às vezes chega um estado na nossa vida, pode acontecer isso aqui com você. Quer saber? Eu já enchi a paciência com esse negócio. É tanta palavra, é tanta promessa, é tanta profecia, já deu. Tem nada. Você quer saber? E o diabo fala isso aqui com você. Será, ô Lauro, que quando você estava lá no mundão, parece que tinha umas coisas que era melhor? Aqui parece que não está tendo o sustento. Aqui parece que não está tendo a alegria. Aqui parece que não está tendo o prazer. Aqui parece que não está tendo a provisão. Aqui parece que não está tendo a realização. E eu já não aguento mais ouvir essas palavras na minha cabeça. Já deu. Eu já perdi a paciência. Promessa, 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 promessa. Tudo já foi dado, está na casa, está na casa. Na minha não está. Cadê? Cadê isso? Segue o texto. Verso 6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, aí o povo reconheceu. Esse povo aqui fazia muita besteira. Mas por que era o povo de Deus? Porque era igual o que você ouviu de Davi aqui ontem. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Pô, mas o cara não valia nada. O cara arrumava um monte de confusão. Arrumava, é verdade, ele aprontava. Mas toda vez que ele aprontava, ele corria para o Senhor. Aí o povo aqui aprontou e o povo aqui falou bobagem. Mas quando viu a serpente picando, mordendo, matando o povo, falou, não, fizemos besteira. Olha o que o povo falou para Moisés. Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. E reconhece, espera aí, se eu falar contra você, eu estou falando contra ele também. Porque você é representante dele na minha vida. Então Moisés aqui era o que? Era o líder, é o que muita gente não reconhece às vezes. Talvez você pode ter áreas na sua vida que estão travadas porque você não engole seu líder. Porque você não engole aquela autoridade que o Senhor colocou na sua vida. Aí você desce o sarrafo nele. Não quer dizer que você está descendo o sarrafo em Deus. Porque Romanos 13 fala que toda a autoridade foi constituída por Deus. E aquele cidadão que ele colocou na sua vida, por mais que possa ser inconveniente, chato, insuportável, é Deus na sua vida. É um aspecto de Deus na sua vida. Então quando você está falando dele, você está falando do próprio Senhor. Pastor, e que autoridade é essa? Todos, filho. Então quando você olhar a notícia e começar a querer tacar pedra no presidente da república, pensa que isso aí, essa pedra vai voltar no você. Por quê? Pastor, mas isso aí não é para algo da igreja, isso aí não é para algo para crente, não, isso aqui é lei universal.
É igual a gravidade. Se eu pular aqui, eu vou cair. Eu não vou planar. Não, mas eu creio em Deus. Deus vai me sustentar nos ares. Pode crer o tanto que você quiser. Quem fez a lei foi Deus. Ele não vai te segurar. Você está sujeito a essa lei. Romanos 13 é uma lei. É um princípio. Que funciona para quem? Para qualquer autoridade. Até para o síndico do seu prédio. Então não arruma confusão com ele não. Porque você vai arrumar confusão com o próprio Senhor. Porque no seu prédio ele é autoridade. Está entendendo? Amém? Havemos pecado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Verso 8. Disse o Senhor a Moisés. Olha o que Deus falou para Moisés, que estranho. Faze uma serpente abrasadora, igual a que está matando o povo. Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido, todo aquele que tiver contaminado com o vírus da serpente, presta atenção no aspecto espiritual, você sabe quem é a serpente. Todo mundo que tiver mordido com o vírus da serpente, que olhar para essa outra serpente que é de bronze, e o bronze aponta para o homem, será curado. Todo o mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Fez então Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Qual que é a haste? O que você acha que é a haste? A haste é a cruz. Pegou a serpente de bronze, que então é um homem. O que a serpente fez com o homem? Picou o calcanhar do homem. Não foi isso que falou lá em Gênesis? Ela lhe ferirá o calcanhar e tu a pisarás na cabeça. Aí como que as outras serpentes morreram? Quando a serpente de bronze foi levantada pela haste. Qual é a haste? A cruz. Já viu o filme Paixão de Cristo? Jesus é colocado na cruz no alto. O filme é fiel à realidade. Jesus é colocado na cruz no chão. E aí o que fazem com ele? Ele é içado. Ele está na cruz no chão. No chão, encaixam o pé da cruz num buraco. E puxam ele. Ele é levantado para que todo olho veja. Quem é Jesus? É a serpente de bronze. Todo mundo que olha para ele é curado do vírus da serpente maligna. Todos nós, a Bíblia diz que tínhamos do vírus da serpente maligna. Como que você é curado e como que deve ser a sua vida? Porque a Bíblia fala em Colossenses, do modo a qual o recebestes, assim também andai nele. Como que você o recebeu? Um dia você olhou para ele. Você olhou para a obra da cruz. E aí você foi curado do vírus da serpente. Como que você tem que viver hoje? Olhando também para isso. Então a Bíblia diz também que nós somos transformados, Paulo ensina isso, ao contemplarmos a Cristo. Como que ele ensina isso? Como é que você contempla a Cristo? Uma das maneiras é renovando a sua mente, é Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então se tem algo que precisa ser trabalhado e mudado na sua vida, e foi o que foi trabalhado na nossa vida aqui ontem, foi o que? A sua mentalidade. Conceitos errados, visões erradas. Como que isso tem que ser trabalhado e como que isso tem que ser renovado? É pela psicologia, é pela hipnose, é pelo método tal. Não, é pela palavra de Deus, que pode vir até por esses métodos. Então não fecha dentro da caixinha. Porque ontem você ouviu evangelho puro e verdadeiro da boca de alguém que no mundo aí fora é coach. Mas pera lá, os trem que coach fala não é normalmente humanista, renascentista, egocêntrico, não é aquela coisa, muitas vezes até assim, quase marxista. Muitos são, mas nem todos. E aí você pode receber da palavra de Cristo por meio de uma embalagem que não é a tradicional? Ou você só usa amido de milho se for na caixinha de maisena? Você está entendendo? Porque você nem chama amido de milho, você fala, eu preciso de comprar maisena. Por quê? Porque
Porque já cauterizou aquela caixinha amarela na sua mente. E aquilo ali que é maizena. Maizena chama amido de milho, você está sabendo agora, né? Maizena chama amido de milho. Mas você nem lembra. E aí se alguém te oferecer amido de milho fora da caixinha amarela da maizena, você aceita? Você usa? É isso aqui que nós recebemos ontem. Nós fomos fazer um curau aqui, que era noutra caixinha. Tinha material diferente. Mas o conteúdo era o mesmo. Era rigorosamente o mesmo. E muitas vezes você vai receber da parte de Deus por meios não convencionais. Mas se você for tradicional, bonitinho, penteadinho, abotoadinho, igual uma caixinha de maizena que nunca mudou na vida, você não vai receber. Você vai falar, não gostei desse cara. Nossa, ele falou umas palavras aqui que não tem condição de sair da boca de um crente. Não escuto, não recebo. Azar o seu. Que ele pode ter falado numa embalagem diferente, que aliás, Jesus também veio assim. Por que você acha que Jesus foi perseguido? Por que você acha, assim, espiritualmente falando? Deixa eu fazer uma pergunta. Exercitar você aqui. Quem matou Jesus? Fala para mim. É para você falar, tá? Agora não é pregação, virou compartilhar. Você está na célula agora. Quem matou Jesus? Vai? Judeus, fariseus. Quem mais? Quem acha alguma outra coisa diferente? Vamos, gente. Hã? Nós. Meu não estava lá não, você estava? Eu entendi. Só para descontrair. Quem mais? Mais alguém? Hã? Quem? Pilatos. Quem mais? Hã? O pecado. Presta atenção. Se você estudar a Bíblia, você vai ver espiritualmente falando que ninguém matou Jesus. Ninguém conseguiria matá-lo. Como é que você mata Deus? Porque ele era homem, mas também era Deus. Ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Não, vamos juntar 10 pessoas em torno dele. Ele poderia fazer assim, ó, e matar as 10 de uma vez. Não, vamos metralhar ele. Ele poderia simplesmente blindar o corpo. Não seria morto. Ele pode fazer o que ele quisesse. Então, aprende algo. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir o que na verdade está muito claro. Ele se entregou. É chegada a minha hora. Tanto que Pedro o quis defender no Getsemane. A Bíblia fala que Pedro arrancou a espada lá de um soldado e cortou a orelha de um outro soldado, chamado Malco. E aí o que Jesus falou com ele? Não, para com isso, está me defendendo para quê? Tem ninguém me levando não. É chegada a hora. Ah, quem é? Sou eu. Eu vou. E ele foi, tranquilo. A Bíblia diz que a si mesmo se entregou. Mas naturalmente falando, quem matou foi os fariseus. Por quê? Agora, por que mataram Jesus? Só existe 2 princípios que você pode viver na vida, 2 bases, 2 alicerces. Ou você vai viver no alicerce do merecimento, da lei, da justiça própria, ou você vai viver no alicerce da graça, que é do não merecimento, que é o do confiar em outro que mereceu, que fez por merecer no meu lugar, e que eu posso agora receber por meio do que ele fez. É o que? É crer na serpente de bronze, é olhar para a obra consumada da cruz e falar, eu não tenho que fazer, eu não tenho que merecer, ele fez e mereceu por mim, eu creio nele e agora eu estou habilitado para receber. Está entendendo? Só que aí, o que aconteceu? Quando você começa a viver dessa maneira, quando você começa a pregar dessa maneira, e era isso que Jesus fazia, as pessoas começam a te perseguir. Mas quem mais te persegue na vida? Quando você converte, você pensa que é o povo da sua família, que é ímpio.
Porque eles começam a fazer piada com você, pegar no seu pé, mas não vão ser seus maiores adversários na vida. Isso aí acaba rapidinho. Principalmente se você não apelar e se você levar na brincadeira também. Então assim, eu tenho uns tios lá em Belo Horizonte, um tio especificamente, que ele é assim, é o terror dos meus irmãos lá em matéria de pegar no pé. E ele pega pesado. Mas comigo ele não fala nada. Sabe por quê? Porque quando ele fala, eu levo na brincadeira, eu não apelo. E aí você sabe, não tem graça você provocar quem não apela. Porque quem está provocando quer o quê? Quer ver o circo pegar fogo. Mas aí não vê, então perde a graça. Aí ele fica sem graça e para de provocar. E mais ainda, ele fica com medo. Porque quando ele começa a falar de pastor, de igreja, aí eu falo com ele, isso mesmo, fala mesmo. Sabe por quê? Quanto mais a pessoa fala, mais rápido ela converte. E aí eu falo para ele, que você vive lá pastoreando e vive de dias dos outros e não sei o quê, e a vida é fácil demais. Eu falei, sabe o que eu gosto que você fala? Fala mesmo, fala mais, aumenta. Sabe por quê? Porque você vai ser pastor da videira, lá em Couto Magalhães de Minas, que é onde você nasceu. Sabe o que ele faz? Ele para de falar na hora. Eu falo para ele, eu não conheço um que tacava pedra na igreja que não virou crente. E aí eu falo para ele, sabe o que eu falava de pastor? A mesma coisa que você está falando hoje. Eu falava, pastor é tudo ladrão, pastor é mentiroso, pastor só quer saber do dinheiro dos outros. Olha aí, o que eu virei? Aí quando eu falo isso para ele, ele para de falar. Acaba na hora. Mas se você começar a apelar, começar a debater, a coisa vai funcionar. Por qual princípio que você quer andar? Lembra, eu falei, abra mão da razão para ter favor. Pastor, mas você estaria com a razão se você se defendesse. Estaria ou não estaria? Porque assim, eu sei como é que é a minha vida, eu sei que eu não estou roubando nada de ninguém, eu sei que eu não estou enganando ninguém. Então assim, eu estou com razão em me defender. Mas o que você quer? Você quer ter a razão ou você quer ter o favor? Porque, pastor, mas ele está te humilhando, mas o que a Bíblia diz? Que eu sou bem-aventurado, porque os humilhados serão exaltados. E o que o Senhor fala? Louve a Deus, quando mentindo disserem o mal contra vós, porque grande é o vosso galardão. Agora, se eu me defendo, eu já vou ter meu galardão. Eu vou receber na hora. Eu vou me defender, alguns vão se colocar do meu lado, daqui a pouco vão mandar ele calar a boca, porque realmente vai ser ofensivo, e ninguém vai concordar com isso. E aí qual que é a minha recompensa? Os homens me defenderam, e a minha honra foi lavada. Recebi minha recompensa. Mas tinha uma recompensa maior, que era o quê? Toma a humilhação, leva a chacota e recebe comigo aqui no céu. Vai ser maior. Você está entendendo? Qual que você quer? Qual a recompensa que você quer? A questão é essa. Você quer a recompensa que você pode ter aqui na terra pelos homens? Ou você quer a recompensa que vem do céu? Que não é só quando você chegar no céu, não. É aqui na terra que você recebe. Porque Pedro falou isso para Jesus. Falou, Senhor, o Senhor está falando que aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz, é seu discípulo, que ele vai ser recompensado. E nós, que deixamos todas as coisas por amor ao Senhor. Aí o que Jesus falou? Pois muito mais recompensa tem para vocês. Aqueles que deixaram pai, mãe, filhos, bens, patrimônios, para vir nessa empreitada que eu te chamei, eu te digo, que você vai receber ainda nessa terra, pelo menos 100 vezes mais. E esses apóstolos não receberam? Olha o tamanho do ministério de Jesus, olha o tamanho do ministério de Pedro. Jesus ganhou quantas pessoas? Pedro, em uma pregação, ganhou 3.000. Jesus passou nem perto disso. Então está vendo que quando Cristo prometeu que nós faríamos obras maiores, faz mesmo? Quem estava com ele fez mais do que ele. Quem nem estava com ele, fez muito mais do que ele. Paulo fez muito mais do que Jesus. Mas nem estava com ele, nem caminhou com ele, nem andou com ele, mas creu. Então você está vendo? Espera lá, nós estamos diante de dois princípios. É o princípio da razão, que é do merecimento, que é da lei,
E é o princípio da graça, que é o quê? É abrir mão. É abrir mão muitas vezes dos seus direitos, é abrir mão muitas vezes de se defender. Pastor, mas eu tenho que fazer isso sempre. O que você tem que fazer sempre é andar no Espírito. Tem hora que o Espírito vai falar com você, agora é hora de você bater na mesa. Se revolta, pica o pé nisso aí tudo. Que Jesus fez isso também lá no templo. Por que ele não abriu mão? Esse povo está fazendo isso aqui com o mestre. Oh Deus, o senhor está vendo, pai, eu vou largar isso para lá. Ele falou, o quê? Começou a dar bicuda em tudo quanto é mesa. Sai daqui, bandido, miserável, pá, pá, pá. Falei, mas que é isso? O que aconteceu com esse cara? Naquela hora o Senhor falou com ele para fazer aquilo. Mas em outras ocasiões, às vezes era diferente. Qual que era o padrão de Cristo? O padrão de Cristo era o padrão de Deus. Não tem um padrão estabelecido. É isso que deixa eu e você doido. Que é o seguinte, qual que é o padrão? Não, recebeu o batismo no Espírito Santo, fala em línguas assim, assim, assim. Cai para trás, pula, grita, chora. Tem gente que não faz nada, mas recebeu. Tem gente que sai pulando igual pipoca. Tem gente que chora de derreter. Tem gente que ri de passar mal. Como que é isso? Isso é a multiforme sabedoria de Deus. É o seguinte, aquele que era amargurado, eu vou pôr ele para rir até urinar aqui agora. Aquele que às vezes ria demais e muito valentão, eu vou pôr você para chorar igual menina aqui agora. É o Senhor que sabe, nós não sabemos. Quando ele foi chamar discípulos, ou quando pessoas quiseram seguir ele. Lembra, teve uma ocasião que um cara chegou para seguir ele, e aí ele falou, então vem. Aí o cara falou assim, não, peraí, deixa eu só enterrar meu pai. Falei, que enterrar seu pai? Já morreu, deixa morto com morto, vem atrás de mim. Aí fala, não dá para ir atrás desse cara não, vou enterrar meu pai. Aí para outro, o que ele já falou? O sujeito falou, não, eu vou com você agora. Não, faz isso não. Volta para sua casa, despede do seu pai e da sua mãe e dá uma festa. Inclusive eu vou na festa. Mas quem que entende esse cara? Como é que faz para ir atrás desse Jesus? Um não deixa nem enterrar o pai. O outro manda despedir do pai, fazer uma festa e ele vai na festa. Qual que é o padrão desse cara? Vou ficar louco com esse Jesus. Que líder é esse? Cada hora ele fala de um jeito. Aí ele impõe as mãos sobre o cego. Aí o outro ele cospe no chão, faz uma meleca e chapa na cara do cego. Como que é isso? Como é que ora por cego nessa igreja aqui? Não sei. Vai ser na hora. Se ele falar para curar num tapão, eu vou pregar o tapão também. Se ele falar para pôr a mão, eu vou pôr a mão. Espero que ele não fale para cuspir. Mas falar a gente faz também. Esse aqui é o padrão. O padrão é o quê? É uma vida no Espírito. É você seguir a direção do Espírito. Agora, todos nós vamos ter ocasiões em que, às vezes, o Senhor vai colocar o espelho diante de você, que é para você enxergar que tem algo ali ainda que precisa ser mudado. E nesse tempo de jejum, para que é o jejum? É uma pergunta boa para você fazer. Pastor, nós não estamos na graça, nós não vivemos na nova aliança, jejum não é coisa da lei, não. Perguntaram isso para Jesus, questionaram Jesus, falaram, pera lá, tem outros mestres aqui em Israel. João Batista mesmo é mestre, tem a turma que segue ele. Por que os discípulos dele jejuam e vocês não? O que o povo já pensava naquela época? João é que é crente. Porque João, pensa bem, ele veste pano de saco. E esse Jesus veste roupa importada. Vai comparando. Ele vive no deserto e Jesus sai viajando aí de aeroporto em aeroporto. Estou trazendo para hoje. E o outro está lá na favela. Na sua mente, presta atenção, não precisa de você falar, mas vai traçando na sua mente quem você acha que é mais espiritual. Que você já vai descobrir alguma coisa aí. Um está na favela, o outro está de aeroporto em aeroporto. Um faz jejum o tempo todo, e quando não jejua, ele come é coisa de doação que dão para ele. Ele vive de cesta básica. O outro come nos melhores restaurantes na casa dos ricos. E senta junto com gente cheia de pecado.
Mas o outro, quando alguém que tem pecado vai atrás dele, ele nem recebe. Quando é alguém religioso, ele chama de cobra. Mas esse aqui come na casa dele. Quem parece mais espiritual para você? Qual que é a pregação de um e a pregação do outro? A pregação de um é raça de víboras. Vocês vão ser tudo consumido. A ira de Deus vai cair sobre a cabeça de você, se você não se arrepender. A pregação do outro é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem parece mais crente? Seja honesto. João Batista parece mais crente, não parece? Jesus parece assim muito pregador moderno de YouTube, de Instagram. Pregação muito light. Pregação muito assim, fraquinha. Parece que aquelas pauladas de João Batista mexe mais conosco e produz um efeito maior em nós. Mexe mesmo, porque a sua carne é baseada no merecimento. Então vem emoção na hora, os cabelos do seu braço até arrepia. Por quê? Porque a sua carne vive nessa base. Todas as vezes que nós andamos no merecimento, você está andando na carne. É isso que é andar na carne na Bíblia. Você acha que andar na carne na Bíblia é andar no pecado? Não é. É andar na base do merecimento. Agora, constantemente o Senhor vai permitir situações para nos testar. O favor de Deus na vida do outro é um teste na nossa vida. Como que você reage a ele? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e comentando de uma pessoa, não é daqui, é de outra cidade, falando: nossa, mas essa pessoa está invocada com a fulana, e toda hora fala da fulana, e critica a fulana, e não sei o quê. Na hora o Espírito falou comigo assim: é inveja. Sabe por que fala mal da fulana? Sabe por que critica a fulana? É porque queria estar no lugar dela. Está com raiva do favor de Deus na vida dela. Que a casa dela é melhor, porque os filhos comportam melhor, porque o dinheiro tem mais. Aí quando eu olho o favor na vida daquela pessoa e olho na minha, me dá raiva daquela pessoa. A perseguição não vem por causa da mensagem, a perseguição vem por causa do favor. Então, por exemplo, ontem nós tivemos o Pablo aqui conosco. Ele nunca veio em lugar nenhum de Minas Gerais. Como é que você acha que eu vi pastor nosso ficando? Sem entender. Meio que com raiva. Por quê? Por que vai lá? Por que Montes Claros? Teve um irmão que perguntou para o pastor Zemar lá em Belo Horizonte: por que ele não vem, não é aqui? Pois é. Sabe como é que chama isso? Favor. Porque se a gente fosse olhar a razão, onde que ele tinha que ir? Em Belo Horizonte. A igreja é maior, é a capital do estado, é o centro ministerial da vinha, muito mais holofote, muito mais visibilidade, muito mais potencial para ele. Mas o cara saiu daqui fugido. Os livros que eu peguei com ele eu não paguei, porque ele foi embora. A oferta que eu ia dar para ele eu não dei, porque ele foi embora. Aí eu falei com ele, sabe o que ele falou? Ele falou: eu fui embora correndo mesmo, porque eu não sou digno dessa oferta. Eu falei: e os livros? Eu roubei os livros seus. Ele falou: não, os livros é presente, fique em paz. O que é isso? Favor. Aí como a Bíblia diz que é CRI, por isso é que falei, eu já vou te anunciar outro favor, né, Jorge? Nós vamos ter o pastor Dênio e a pastora Solange aqui ministrando na videira de Montes Claros. Sabe por quê? Por causa do Jorge e da família dele. O que é isso? Favor. Eu não estou nem aí por causa de quem. O Pablo falou: eu estou indo aí por causa do Adriano. Tá bom, eu quero é só que vem. Aí vem o Pablo, aí vem o pastor Dênio, aí vem um fulano, aí vem o ciclano. Aí eu fico pensando do outro lado. A pessoa vai, quem não conhece vai falar assim: mas pera lá, quantos membros tem lá em Montes Claros? Essa é a maior videira que nós temos no estado? Ainda não, mas vai chegar. Mas a expressão do favor, porque é o seguinte: se um cara desse vai em Belo Horizonte, se o pastor Dênio vai lá em Ipatinga, que está celebrando agora 1000 membros, não é favor, é merecimento. Se for para escolher uma, quem merece? A Ipatinga merece.
Mas Montes Claros não. Então não é merecimento, então é o quê? Favor. Aí o que isso vai ser na vida do outro? Teste. Ou ele se alegra, porque fala, não, se foi em Montes Claros, pode vir aqui também. Aí esse é o que crê. Agora, qual que é a tentação da carne? Por que foi lá e não foi aqui? Espera lá, vamos olhar o relatório de lá e vamos olhar o relatório daqui. Não, nós somos o dobro lá de Montes Claros. Pois é, filho, que culpa que eu tenho se o pai virou para o meu lado? O que eu posso fazer? É o exemplo que eu quero te dar aqui, ó. Vou ter que encerrar com ele. Mas deixa eu ler essa passagem aqui para você. Está aqui, ó, em Mateus, capítulo 20, e o verso 1. Mateus, capítulo 20, e o verso 1. Vamos ler até o verso 15. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, deixa eu te explicar isso aqui. Você tem que saber como é que o judeu conta a hora. A jornada de trabalho, um dia de trabalho do judeu, era das 6 da manhã às 6 da tarde, ok? Então a primeira hora no dia de um judeu é 6 da manhã, ok? E aí você vai contando, hora em hora, a partir de 6 horas da manhã. Então a 3ª hora é que hora? Que hora é? Você já estudou matemática? Hã? Vamos lá, vamos voltar. Começa 6 horas da manhã, 6 horas da manhã é a primeira, ok? Qual é a terceira? 9 horas da manhã é a 3ª hora. Então que hora que esse cara saiu aqui? Ele saiu na primeira hora chamando gente, né, ainda de madrugada, na verdade antes da primeira hora. E aí depois pela 3ª hora ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. O que é 1 denário? 1 denário é a remuneração de um dia. Então a moeda também funcionava dessa maneira. Então 1 denário era o salário de um dia. Por isso Judas escandalizou quando aquela moça quebrou o perfume e jogou em Jesus, porque ele falou, isso poderia ter sido vendido por 300 denários. Então ela fritou quase 1 ano de salário, ungindo a Jesus. E como ele era avarento, ele fazia conta de tudo. E ele pensou, e poderia ser dado aos pobres. Pobre o quê? Ele pegava na bolsa toda hora, ele queria era para ele. Ele queria que vendesse e entrasse na bolsa, porque ele ia pegar para ele. Mas segue aí. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª. Qual que é a hora 6ª? Ok. E da hora 9ª. Qual que é a hora 9ª? Hã? Qual que é a hora 9ª? Ok. Procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10. 1/10 é 11. Qual que é essa hora? Não. 5 horas da tarde. Faltando 1 hora para acabar a jornada de trabalho, ele chamou mais trabalhadores. Procedeu da mesma forma. Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, presta atenção. Então lhes disse, onde que eles estavam? Na praça. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Agora a Bíblia não fala qual que era a distância dessa praça até a vinha. Porque esse cara, Neide, foi chamado às 5 horas da tarde. E a jornada terminava às 6. Mas ele não estava na vinha, ele estava na praça. Então ele estava no centro da cidade. E a empresa estava lá no distrito industrial. Você não vai chegar assim, instantaneamente. Então, provavelmente, até esse cara chegar lá, ele nem deve ter trabalhado. Se ele trabalhou, ele trabalhou. Se você chega, por exemplo, se é numa indústria, ele chega, aí ele tem que pegar o uniforme, aí ele tem que ir no vestiário, até ele chegar, ir no vestiário, colocar o uniforme e se apresentar, acabou o dia. Provavelmente foi isso que aconteceu.
Por quê? Dado o que você vai ver agora para frente. Ao cair da tarde, que era o quê? 6 horas, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Aí aqui já começou a dar raiva. Porque começou por quem? Pelos últimos. Por que os últimos? Pô, eu entrei aqui, eu bati ponto 6 horas da manhã. Tem aqui 200 pessoas para receber. E eu que cheguei primeiro, vou receber por último. Tá bom. Você ia ficar grilado. Mas talvez você poderia pensar assim: é porque para nós, como vai ser mais, precisa de mais tempo. Então, beleza. Eu vou explicar. Eu vou esperar aqui, vai valer a pena. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles quanto? Leia aí na sua Bíblia. Quanto que o cara que chegou 5 horas da tarde recebeu? Recebeu o salário de um dia. Para quê, Leandro? Para vestir e tirar o uniforme. Ele recebeu o salário de um dia. Ao chegarem os primeiros, o que você ia imaginar? Hoje eu faço a vida aqui. Não, hoje no mínimo eu vou receber 12 denários. Porque esse cara chegou aqui 5h50, entrou para o vestiário, saiu 5h59, entrou de novo para tirar a roupa e recebeu 1 denário. Hoje vai ter churrasco lá em casa, aleluia. Hoje eu vou fazer uma festa, eu vou sair com a minha dona, porque hoje o negócio vai ser bom. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, estes também receberam 1 denário cada. Os irmãos do louvor, pode vir aqui. Verso 11. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da vinha. Reclamavam contra o dono da vinha, dizendo: como é que pode? Esses últimos trabalharam 1 hora só, mas você nos igualou a eles que suportamos, ó a valorização, a fadiga e o calor do dia, o dia todo. O proprietário da vinha é Deus. Vamos ver o que Deus falou? Mas o proprietário, pode ver que não foi o administrador que falou, foi o dono. Falou: não, traz aqui que eu resolvo. Respondendo, disse a eles: amigo, não te faça injustiça. O que eu combinei com você quando eu te chamei 6 horas da manhã? Lembra o início do texto? O que ele combinou? 1 hora. Não, mas pera lá. Esses caras aqui, esse aqui, ó. Esse aqui, tem alguém que você vai ter raiva. Esse aqui, ó. É ele. Só pôs o uniforme que eu vi. Eu fiquei olhando. Então a última meia hora dele, ele nem trabalhou. Ele ficou olhando esse aqui. Porque ele já viu que dali não ia dar alguma coisa. Esse aqui só pôs o uniforme. E vai receber igual eu. O que Deus falou com ele? O que você tem a ver com o que eu vou dar para ele? O que eu combinei com você, eu estou te dando. Eu combinei com você 1 denário. Eu estou te dando 1 denário. Por que você está olhando para ele? Por que você está analisando a vida dele? Por que você está comparando com a vida dele? O que o cara que só pôs o uniforme recebeu? Favor. Graça de Deus. Ele não merecia. Agora, o que o outro ficou cheio? Foi de favor? Não. O outro ficou cheio de razão. Agora eu te pergunto, o que reclamou? Tem razão de reclamar? Assim, você analisando o quadro, você não daria razão para ele? Eu daria. Espera lá, realmente, se for comparar, tá injusto isso aqui. Esse cara não trabalhou, ganha o salário de um dia. O outro trabalhou a jornada inteira e ganha só o salário de um dia. Mas isso é um princípio de vida para nós. Deus não trabalha e não usa comparação. O homem usa. Muita gente vai se revoltar quando chegar no céu. Crente. Que vai falar: pera lá, ô Senhor, aquele cara ali que eu estou vendo, é ele mesmo? Esse cara está aqui? Tá. Mas esse cara era crente? Não. Nos últimos 10 segundos de vida dele, ele clamou por mim e aí ele chegou aqui. Você está de brincadeira comigo, né? Porque esse cara curtiu a vida doidado. Esse cara é famoso, eu sei quem é ele. Esse cara aprontou a vida inteira. No último suspiro, nem por te amar,
Mas para salvar a pele dele, ele te clamou e ele veio parar aqui, comigo, que vivi 47 anos e meio dentro da igreja, que abri mão de um monte de coisa. Senhor, nem pro forró eu ia. Eu dizimava, eu ofertava. Esse cara nunca preencheu um envelope de dízimo. E vai estar aqui comigo agora. No mesmo lugar que esse cara eu não fico. Foi isso. Sabe quem fez isso? Que também estava cheio de razão? Foi o irmão do filho pródigo. E por que o filho pródigo voltou para casa? Ah, porque ele amava o pai dele, porque ele reconheceu que fez bobagem. Conversa. Ele voltou para casa porque ele não tinha comida. Que ele acabou com a herança inteira. Que ele estava disputando no tapa comida com porco. Ele falou: o quê? Meu pai está uma penca de empregado. Eu vou voltar para lá, porque pelo menos no refeitório junto com os empregados eu como. Então ele estava se lixando para o pai. E o pai é Deus. Ele voltou por causa da barriga dele. O que o pai fez? Ah, o pai esperou ele lá na porta da fazenda e falou: bonito, hein? Você não tem vergonha na cara, não? Você volta nessa mesma cara lavada aqui, quem te chamou aqui? É isso que a Bíblia narra que aconteceu? Não. O que o pai fez? É o único lugar que mostra Deus que é Senhor do tempo tendo pressa. Ele correu em direção ao filho. E o menino nem falou, o menino ensaiou 2 vezes o que ele ia falar. Quando ele começou a abrir a boca, o pai falou: cala a boca, entra para dentro. Ô fulano, traz a melhor roupa, coloca uma sandália no pé dele, coloca um smoking de gala, vai ter festa aqui, mata aquele boi que eu estou guardando a vida inteira. Dá o cartão sem limite para ele, coloca na carteira dele, coloca o anel de filiação nele. Hoje ninguém trabalha aqui mais, é feriado. Nós vamos fazer uma festa. Aí quando o irmão soube, falou: o quê? Festa? Novilho? Para ele? Eu estou aqui. Eu nunca infringi uma regra sua. E nem um cabrito você nunca me deu. Agora esse cachorro que está voltando aí agora, que está com fome, você vai fazer isso tudo? Pera lá, é meu filho, é seu irmão que voltou para casa. Desconheça esse cidadão, nessa festa eu não fico, eu não vou ter participação nisso. Mas esse irmão do filho pródigo, ele não tinha razão mesmo? Se você pegar as 2 histórias, não é injusto? É porque Deus não pega 2 histórias. Deus não pega coisa para comparação. Deus pega o padrão e o parâmetro da palavra dele. Quem é salvo? É o que creu a vida inteira? Não, é o que creu. Se for nos acréscimos do segundo tempo, literalmente no período da morte súbita, da prorrogação, na última cobrança de pênalti, ele falou: então eu tenho medo de ir para esse negócio de inferno, Jesus me salva. Uf, vai cair lá. Mas você que jejuou 18 anos seguidos, você ficou o equivalente a uma década sem comer, vai sentar lá do lado dele na mesma mesa. Sabe o que é isso? Graça. Esse é o Deus que eu e você servimos. Mas vamos ser honestos, se você tiver uma pontinha de religião ainda dá raiva, irrita. Esse trem está errado, não pode ser dessa maneira. Mas escolhe, qual princípio você quer viver? O de ter razão ou de ter favor? Eu quero de ter favor. Quantos estão comigo? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor ministrada na nossa vida. Pai, ensina-nos nessa manhã, nessa semana, ao longo desse dia, a viver uma vida não pela razão, mas a viver uma vida pelo favor. A viver uma vida não baseada no merecimento, mas a viver uma vida que é baseada na obra consumada da cruz do Senhor. Pai, nós queremos olhar para a serpente de bronze. Nós queremos contemplar o Senhor. Não queremos olhar para o outro. Não queremos olhar para a obra do outro. Não queremos olhar para o favor na vida do outro. Nós queremos olhar para o Senhor.
O Senhor é cheio de graça e verdade. O Senhor é que derrama sobre as nossas vidas. E sim, Pai, nós já temos sido muito, muito agraciados, altamente favorecidos, extremamente abençoados. Essa é a nossa vida. Pai, nós cremos que tudo isso só acontece porque é pela Tua graça. Porque a obra consumada do Senhor na cruz do Calvário permita que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu decido viver uma vida baseada na graça, baseada no favor e não no merecimento. Eu não viverei pela comparação, mas eu viverei pela contemplação da obra do Senhor, que já foi feita na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, meu irmão, enquanto nós ministramos aqui rapidinho, eu queria que você separasse aí 1 minuto para você falar com o Senhor. Fala para Ele que Ele possa gravar, que Ele possa internalizar essa palavra no seu espírito, para que ela possa se tornar uma realidade na sua vida. Que você não seja daqueles que venha a buscar e a exercer justiça de qualquer maneira, mas que você seja daqueles que baseia a sua vida na graça de Deus, no favor de Deus, que espera somente de Deus. Livre fim será, sou filho de Deus, se eu sou em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus. Declara isso, meu irmão. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és fogo até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és fogo até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, aleluia. Livre quem será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Oh, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.